Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. E Inovipab, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá Brasil, olá amigos produtores rurais, novamente junto com vocês. Muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro desta quinta-feira, 24 de abril de 2025. Sejam todos bem-vindos, portanto, e já vamos passar direto aos nossos destaques, olhando os preços, tempo e dinheiro, né? O dinheiro, todas as cotações, à exceção do açúcar, estão no verdinho hoje, se recuperando, né? O Trump está calmo, a China também não está retaliando, portanto não tem a guerra das tarifas e os preços seguem numa normalidade de recuperação. Por exemplo, o milho está com mais de 1% de alta, nós vamos mostrar já está na tela. Então a soja 10,44, 0,29 de alta, o milho 1% de alta, 4,77, o trigo também em alta, só o açúcar no vermelho. O petróleo também se recupera, tudo isso serão analisados por nossos especialistas, são os nossos destaques desta quinta-feira, onde o tempo começa a virar. Olha, em tempo real, olha a massa de chuvas que o radar do NOAA, transmitido pelo IMET, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, nos mostra que uma grande massa de chuva está sobre o Mato Grosso do Sul, entrando, que deverá alcançar o oeste do Paraná e trazer chuvas também para São Paulo. De forma geral, portanto, o sudeste brasileiro debaixo de chuva, pegando o norte também do Paraguai. E com chuvas no norte do nosso país, são os nossos destaques. Daqui a pouco o Sérgio Braga vai trazer o clima de São Paulo. Mas antes, queremos falar também de fatos da nossa economia e da política. Essa fraude do INSS está tomando conta de todos os comentários da mídia, claro, e também da sociedade brasileira. Uma fraude estimada em 6,3 bilhões. Por enquanto, quem informa isso é a Polícia Federal. O jornal Estado de São Paulo diz que a fraude já supera 8 bilhões. E, claro, o destaque é por estar envolvido aí um vice-presidente de sindicato lá do Grande ABC, o Frei Chico, que é o apelido do irmão do Lula. É vice-presidente do sindicato, investigado pelo rombo aí de 6,3 bilhões do INSS. E, claro, a ligação com o Lula é imediato. A situação política de credibilidade do Lula está em destaque hoje, claro, de uma maneira bem negativa. Muito bem, olha, antes de nós seguirmos com as nossas informações, deixa eu cumprimentar o Sérgio Braga, que está lá em São Paulo. Boa tarde, Sérgio. Vai chover aí em São Paulo? Muito boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Céu bem coberto, temperatura de 25 graus aqui em São Paulo. Indica chuva pesada, tanto é que é o destaque da Folha de São Paulo, mostrando que há um alerta da Defesa Civil que há possibilidade de chuva forte em todo o estado de São Paulo nesta quinta-feira. A depender do céu que está encoberto nesse momento aqui na capital, a chuva vem forte e com alerta pela própria Defesa Civil, mostrando isso aí, mandando alertas nos celulares aqui na capital paulista para essa tarde, João Batista. Pois é, antes de seguir, mais dois destaques. Hoje na nossa edição, atenção produtores gaúchos, nós temos uma previsão de ouvir ao vivo o senador Luiz Carlos Reis, que ontem esteve no Ministério da Economia falando com o ministro Fernando Haddad, e ele deverá trazer notícias que vão dar alguma esperança aos produtores dessa crise atingida pelas praticamente cinco safras perdidas pela estiagem e pelas enchentes. Então, daqui a pouco, o senador Luiz Carlos Reis, e também nós vamos falar de um assunto muito difícil. A gente não pode nem usar a palavra
desse assunto difícil, porque a gente corre o risco de ser censurado pelas mídias que nos transmitem, que são as pessoas que atentam contra a própria vida. Preste atenção, um assunto que diz respeito aos produtores gaúchos que estão desesperados, e nós vamos trazer um depoimento de um psiquiatra, também gaúcho, o Dr. Roberto Nicola, que fala sobre o que fazer diante da situação gravíssima que assusta, atemoriza as famílias gaúchas, as pessoas desesperadas que atentam contra a própria vida. Vai ser o nosso destaque já já. E também falando sobre o Rio Grande do Sul, para fechar essa abertura, tem uma imagem muito linda que a nossa amiga Fernanda Silveira, lá de Piratini, lá do sul do Rio Grande do Sul, nos mandou. Veja aí um nascer do sol de esperança, diz a Fabiana Silveira, desculpe. A Fabiana Silveira até mandou um áudio para a gente, um texto, dizendo da situação que eles estão vivendo no campo, praticamente abandonados pela mão de obra. Os funcionários estão abandonando o campo, né, porque muitos não querem trabalhar com carteira assinada para não perderem o benefício dado pelo governo, que ela chama de desgoverno. Se sentem isolados, às vezes eles pensam, diz a Fabiana, desistir e ir para a cidade. Mas como eles vivem numa situação de muita paz e tranquilidade trazida pelo trabalho no campo, ela disse que vai perseverar. Por isso, vamos em frente, diz a Fabiana Silveira. Está aí, vocês estão vendo trecho da carta, da mensagem que ela nos enviou aqui no Tempo e Dinheiro, como perseverança no campo. Dito isso, e para fechar a nossa abertura, a imagem da nossa bandeira, que a Fabiana Silveira gosta tanto, e a mensagem que a gente tem certeza que vai acontecer para a gente num futuro bem em breve, que o Brasil vencerá apesar de todas as nossas dificuldades. O Brasil vencerá. Gleidson Ricardo, dito isso, vamos em frente com essa edição do Tempo e Dinheiro que já está no ar. Bem, sejam todos bem-vindos a essa edição do Tempo e Dinheiro, quinta-feira, 24 de abril de 2025, e já vamos aos destaques dos nossos especialistas, começando pelo Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Chove na capital dos paranaenses, chuva no Paraná. Lavouras do milho e safrinha gostam disso. Mercadão de Chicago segue na calmaria e hoje dólar em queda faz pressão de baixa, mais R$1 a menos. Aí que símbolo, R$1 a menos no balcão, R$1 a menos nos portos, mercado mais calmo, produtor precisando vender, fazer caixa nesse final de abril. Acomodados os negócios, semana está saindo negócio, mas abaixo do que negociou nas semanas anteriores. Tudo isso daqui a pouquinho no Tempo e Dinheiro. Mas essas chuvas são boas para o milho. O milho caminha bonito aí nos campos. Até daqui a pouco, Tempo e Dinheiro. O destaque é o quê? A chuva entre São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Paraguai e também o volume de chuva nos próximos 15 dias pelo Brasil, que para a época do ano, no geral, está muito boa, tirando uma parte de Santa Catarina e Rio Grande e o Nordeste. Detalhes na previsão. Bom, o mercado do boi gordo segue com cotações firmes no mercado futuro. Aliás, ontem negociações em queda, hoje apresentam alta e o mercado físico pressionado. Portanto, reta final do mês de abril com pressão nas cotações. Mas antes de falarmos sobre os preços e também as cotações a futuro da B3, vamos ao giro com as principais cotações do mercado de Chicago, também de Nova York. Começando pela soja na Bolsa de Chicago, que nesse momento a $10, 43,75, sobe 0,26%. Milho negociado em alta de 0,83% a $4,75,87. Trigo, $5, 41,62, 0,07% de alta. Café em Nova York sobe 2,96% a 397,15. Não aparece na tela, mas o Robusta é negociado em Londres a $5.429 por tonelada, alta de 1%. Em Nova York, o açúcar é o único que aparece do lado negativo, recua 0,61% a 17,83%. Algodão, 69,30, alta de 0,39%, volta a subir o petróleo. WTI em Nova York a 62,35, 0,13 de alta. Ouro, alta de 1,31% a 3.300
36,86 por onça Troy, equivalente a 32 gramas. Vamos conferir o mercado cambial também, a moeda norte-americana, o dólar recua 0,61% a R$ 5,67 mais 40. Quanto ao índice Bovespa, alta de 1,13% a 133.712 pontos. Vamos dar uma olhadinha mais uma vez com relação à soja. Na Bolsa de Chicago está aí $10, 43,44, oscilando, mas oscilando em alta de 0,28% no contrato mais curto, ainda maio. Quanto ao café em Nova York, esse já passa a ser um vencimento futuro julho, a 396,38, alta de 2,75%. Agora sim, com relação ao mercado do boi gordo, vamos dar uma olhadinha nas cotações a futuro. Reverteu mão agora, negociações mistas, né? Inverteu mão o vencimento futuro junho, que estava em alta, agora recua. Mas pelo começo, abriu R$ 323,30 por arroba, sobe 0,12%. Maio a 315,10, alta de 0,03%, em queda de 0,08%. Junho a 318,10. Julho, 326,40, alta de 0,25%. O mercado físico segue aí pressionado nessa reta final do mês de abril, ainda na penúltima semana, né? Mas aí nós temos 9 praças em queda entre as 32 pesquisadas pela Scott Consultoria. Referência, inclusive, de São Paulo, voltou ao patamar dos R$ 320 por arroba boi comum a prazo. Oeste do Rio Grande do Sul, 10,85 também no prazo já descontado. Pelotas, 11,20 e sul da Bahia, ou Bahia ao Sul, 285,50. Daqui a pouquinho mais informações, João Batista. Não, preços que acalmam. Oi, diga. Sim, os preços estão muito favoráveis aos produtores, pelo menos os preços, vamos ver as notícias. Mas você estava completando aqui na parte da pecuária, você vai ouvir quem, Sérgio? Tem o pessoal do CPE, Luiz Gustavo, e também outras informações, mais detalhes da evolução de preços desta tarde de quinta-feira. É isso, João. Tá, e para lembrar também, inclusive o café robusta negociado lá em Londres também está em alta, né, Sérgio? Alta de 1,14%, a última cotação é em toneladas, $5.436 a tonelada do café robusta negociado em Londres. Portanto, à exceção do açúcar, como o Sérgio já narrou, todas as demais commodities agrícolas em alta nesta quinta-feira em paz em termos de cotações. Agora sim, nós vamos checar as notícias, começando pelas principais informações do agronegócio, é o Giro Rural, com base nas manchetes do Notícias Agrícolas. Sérgio. Hortifruti CPE, com demanda externa aquecida, exportações são recordes no primeiro trimestre de 2025. Leite CPE, média dos preços pagos no Brasil pelo produtor sobe. Boi CPE, demanda acima da oferta sustenta preços. Suínos, carne suína ganha competitividade frente às concorrentes, aponta levantamento do CPE. Café, colheita se aproxima e atenções se voltam ao clima. Queremos lembrar também que você tem à sua disposição notícias em tempo real, cotações em tempo real, tendências, né, os prêmios nos portos lá no Clube do Tempo e Dinheiro. O telefone está aí na sua tela para você aderir, ser assinante do Clube do Tempo e Dinheiro e, como a gente sempre repete, para você ser o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Enquanto você assiste aqui a gente ao vivo no nosso programa do Tempo e Dinheiro, o clube está funcionando com informações preciosas, principalmente com os prêmios nos portos. O Vlamir Brandalize vai dar as suas orientações, as relações de troca. Antes de fazer suas negociações, comprar e vender, consulte o clube. Lá você tem as informações de primeira mão. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Como você faz para aderir? É só mandar uma mensagem de WhatsApp para esse número aí que está na tela, que é o 199-9813-2915. 199-9813-2915 e você vai ser adicionado no Clube dos Assinantes do Tempo e Dinheiro. Aguardamos vocês. Muito bem, agora sim vamos saber das principais manchetes da política e da economia do Brasil e no mundo. Sérgio Braga.
Do jornal Globo, denúncias à CGU por descontos não autorizados na folha de aposentados do INSS disparam no governo Lula. Fraudes chegam a 6,3 bilhões de reais, segundo a Polícia Federal. Do jornal Globo, cúpula do INSS cai após fraude bilionária. Da Gazeta do Povo, Lula demite presidente do INSS após suspeita de fraude de 6,3 bilhões de reais em benefícios. Ainda da Folha de São Paulo, associações investigadas respondem por 60% dos descontos nas aposentadorias do INSS. Infomoney, irmão de Lula, que dirige sindicato-alvo da Polícia Federal, diz querer investigação de, entre aspas, toda sacanagem no INSS. E da Folha de São Paulo, reforma ministerial, INSS e ABIN reforçam listas de desgastes de Lula. Teve ainda crises como PIX e inflação de alimentos. Da Folha de São Paulo, oposição vê em série de crises chance para grudar pauta da corrupção de Lula. Enquanto isso, da Folha de São Paulo, Barroso, do STF, faz dueto com o cantor sertanejo em festa do deputado Marcos Pereira, presidente do Republicanos. E da Folha de São Paulo, Bolsonaro reclama de intimidação em UTI e fala em tribunais de Hitler. Pois é, isso que aconteceu com o Bolsonaro vem em linha com a manchete que a Folha está publicando agora, às 11h46. A Folha está postando no seu site dizendo que Bolsonaro tem piora clínica em exames, diz boletim médico, é a manchete da Folha. Bolsonaro tem piora clínica em exames. Ex-presidente teve aumento da pressão arterial e agora segue sem previsão de alta da UTI. Ele esperava sair segunda-feira, mas por causa da pressão arterial, os médicos estão dizendo que ele não tem alta ainda. Agora, o que aconteceu realmente? Então, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, uma oficial de justiça invadiu a UTI, pessoal, a UTI, que tem que ser isolada, né, de germes, de bactérias, de problemas. A oficial de justiça invadiu a UTI para intimar o presidente Bolsonaro sobre as decisões tomadas pela primeira turma do STF. Nós temos o vídeo da invasão dessa oficial de justiça que resulta nisso que nós acabamos de informar. Aumento da pressão arterial do paciente Jair Bolsonaro. Veja o que aconteceu ontem lá no Hospital de Brasília. Boa tarde. Jair, é uma citação e uma intimação. A citação é que eu tenho ciência dos termos da acusação e a intimação que tem que apresentar a defesa prévia no prazo de 5 dias. Tá? Eu tenho 5 dias, eu sei que a senhora precisa de justiça, por favor, tá? Eu tenho 5 dias para apresentar a minha defesa prévia. 5 dias. É isso mesmo? O senhor é advogado, né? Não, não sou advogado, não. Não, digo assim, o senhor advogado tem esse prazo, né? Em nome do senhor, tá? Ele faz a defesa comigo. Sim. Ele vai perguntar para quem sobre a defesa dele comigo. Sim. A senhora tem ciência que a senhora está dentro de uma sala UTI do hospital? Eu conversei com os seus advogados, os diretores do hospital, que eu estou aqui mandada, né? Mandada por quem? Por isso que eu chamo mandado. Não, você está mandada por quem aqui? Mandado pelo Supremo Tribunal Federal. Não sou o Supremo Federal. Quem é a pessoa do Supremo que mandou a senhora para dentro? Você sabe quem é? Não, se eu sei, não, eu quero ter certeza. O relator, por favor, qual é o nome dele? Você sabe, está anotado aqui. Não, por favor, leia o nome dele para mim. Ministro Alexandre de Moraes. Então, o ministro Alexandre de Moraes, dou a missão para a senhora vir ao hospital e tomar minha assinatura, isso mesmo? Eu falei para ele que esse mandado foi expedido dia 11 de dezembro, de abril. Aí dia 12, o senhor não estava aqui, esse mandado está parado desde o dia 11. Eu não tenho nada a ver, eu não sabia. Tudo no Supremo é secreto. Então não justifica. Esse mandado aqui, ele não está em segredo de justiça. Tudo é segredo ou secreto. Tanto é que eu não tive acesso, meus advogados tiveram acesso em grande parte dos autos. Inclusive a minuta do golpe. Ninguém tem conhecimento do golpe até hoje. Apareceu uma minuta lá, que aquela da Casa do Anjo, que é uma piada aquela lá. Agora tem uma nova minuta de golpe agora,
que estaria no telefone do CID. O próprio Alexandre Moraes fala dela o tempo todo, mas não chegou a procurar advogado ainda. Mas o ministro tirou o sigilo dos autos. Bem, essa nova minuta de golpe não estão no sigilo que ele tirou. Porque é o seguinte, os inquéritos continuam. 6 anos de inquérito. O inquérito dura 6 anos. Vai durar mais quanto? Mais 10, mais 20? Tá, tudo bem. Então a senhora tem ciência que a senhora está dentro de uma sala UTI. O problema que eu tenho não é simulação. Eu levei uma facada há 7 anos e tenho problema até hoje. Graças a Deus me salvei novamente. Se demorasse mais um pouquinho, eu teria morrido. Tá? Tive um procedimento invasivo de manhã, que a gente não está funcionando, infelizmente. Tá. Depois disso, a íntegra está no nosso site, está disponível na internet para todos os cidadãos que tiverem interesse em ver a íntegra. Na sequência, o presidente Bolsonaro perde a paciência, né, e se irrita muito, e a consequência disso é a manchete que está na Folha agora, né, dizendo que o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou pior em seu quadro, segundo a equipe médica que o acompanha, e permanece internado na UTI sem previsão de alta, aspas. Apresentou piora clínica, elevação da pressão arterial e piora dos exames laboratoriais hepáticos. É o segundo problema. Segundo o boletim divulgado nesta quinta-feira, agora há pouco, será submetido hoje a novos exames de imagem. Bom, e como é que fica a presença dessa pessoa dentro da UTI? Vamos continuar acompanhando, lembrando que daqui a pouco, sobre um outro problema, que é o problema da crise dos produtores gaúchos, nós vamos falar com o senador Luiz Carlos Reis. Também vou aproveitar e pedir a opinião dele sobre o que está acontecendo, é um senador da República. E lembrando que, na sequência, sobre essas pessoas, principalmente os produtores gaúchos que estão sendo indo a um ato extremo de atentar contra a própria vida, preste atenção que nós temos uma recomendação, um áudio do psiquiatra, o Dr. Roberto Nicola, falando exatamente para essas famílias desesperadas se acalmarem. Então, uma orientação muito importante que nós vamos trazer daqui a pouco aqui no nosso Tempo e Dinheiro, né? Cumprindo com a nossa obrigação de fazer comunicação com responsabilidade. Muito bem, aqui é Tempo e Dinheiro, vamos agora às notícias do tempo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece o tempo hoje. A primeira manchete destacada pela revista Isto É, chuvas fortes deverão atingir 3 regiões do país e o Nordeste, inclusive com tempestades. Da revista Oeste, dizendo, com base no IMET, que Mato Grosso do Sul e Paraná têm previsão de chuvas intensas para esta quinta-feira, entre hoje e sexta-feira. Nós temos 3 mapas do Forecast, que é o Serviço de Meteorologia dos Estados Unidos, mostrando a evolução do tempo do dia 24, né? Hoje, 24 de abril, vocês estão vendo que o sul está aberto, né? Com chuvas no Atlântico e com chuvas mais no centro-oeste. Essa é a situação da meteorologia do Forecast, mostrando a América do Sul para nós, de hoje. Amanhã, 25. Olha aí, aumentam as chuvas no sul do país, né? Entrando mais do Paraguai, do Mato Grosso do Sul, entrando para a gente, vindo chuvas para o Paraná, principalmente São Paulo. E dia 26, aí ela sobe para São Paulo, sobe no Paraná, chuvas muito fortes previstas para o estado de São Paulo. Vamos ver agora a manchete do Notícias Agrícolas. Qual é o destaque do Notícias Agrícolas? Chuvas intensas para os próximos dias também no norte do país, Pará, Amapá e Maranhão. Corredor de umidade pega o Mato Grosso do Sul e Paraná, segundo informações do IMET. Então, vem chuvas fortes por aí, mostrando agora em tempo real como é que está a previsão do tempo. Olha as chuvas entrando do Paraguai para o Paraná, principalmente, é a passagem dessa concentração de chuvas fortes que deverão atingir também São Paulo. Enquanto vocês veem lá no norte do país, muita chuva no estado do Pará e também do Amazonas. Vamos ver como é que ficam as previsões para os próximos 7 dias, com informações do IMET, é o programa Cosmos que vai rodar, e o Sérgio Braga vai narrar para vocês os próximos 7 dias. Sérgio.
Bom, vamos à previsão do tempo desta sexta-feira, 25 até o dia 1º de maio, quinta-feira que vem. Amanhã a chuva continua concentrada na região centro-sul do Brasil, com muita precipitação prevista para o estado de São Paulo, parte de Minas Gerais, sul da Bahia e também a região norte do Brasil. No litoral norte do Nordeste, a partir do dia 26, sábado, continua a concentração, principalmente de altos volumes, também no domingo, dia 27. A partir do dia 28, a chuva dá uma trégua no estado do Rio Grande do Sul, na região sul, mas continua com algumas precipitações da região norte do estado. Mato Grosso do Sul também segue com muita chuva a partir do dia 29, terça-feira, e a chuva continua na região centro-norte, principalmente nos estados do Acre, também Amapá, Pará. A partir do dia 30, a chuva dá uma trégua e o tempo fica um pouco mais firme na região sudeste e principalmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais, parte do Mato Grosso do Sul, no dia 1º de maio. Portanto, dia 1º de maio, a chuva segue concentrada na região centro-norte do Brasil, com uma trégua na região sudeste e sul. Muito bem, vamos ver o acompanhamento do tempo, do clima, das chuvas, com a análise do engenheiro agrônomo especializado em meteorologia, Ronaldo Coutinho, direto da Serra Catarinense. DJ. Boa tarde. O pessoal pode acompanhar nosso canal, Peter Shaw, Ronaldo Coutinho, se inscrever, e o Tempo e Dinheiro também. Aqui tem todas as informações do Brasil e também de Santa Catarina. Estamos aqui, ó, que nem eu falei, de hoje até segunda-feira nós vamos ter um bom volume de chuva pegando aqui, ó, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e Paraguai, principalmente entre hoje e amanhã. Pode ter nesses 3 estados e no Paraguai, pode ter algumas pancadas fortes, algum tempo severo bem pontual. Então, inclusive está pegando bem aqui na área do milho safrinha, que tanto precisa. Já no grande parte aqui do sul do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nada ou quase nada de chuva. Centro-norte e Minas, boa parte do Nordeste também pouca chuva. Ó, pode ter alguma chuvinha melhor aqui no norte, litoral norte da Bahia, pegando a região de Salvador, Oriçangas e também Feira de Santana e extremo sul do Sergipe. E aqui no Mato Grosso e na região amazônica também bons volumes de chuva. Quando chega nos 15 dias, que nem a gente falou, só que o Rio Grande do Sul e Santa Catarina e essa área aqui do Nordeste é que ficam devendo a chuva. Grande parte do Brasil está com um bom volume de chuva, apesar de ter começado a diminuir, que é o que se espera. Mas para final de abril, começo de maio, esse mapa está excelente, principalmente aqui, entre o Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Pará, Amazonas também, com bom volume de chuva, Roraima e Amapá. No Nordeste, melhora a chuva no litoral da Bahia, na região da Selva, começa a aparecer aqui no sertão de Sergipe e Alagoas. Ainda fica devendo a chuva aqui no norte da Bahia, um pedacinho do Piauí, Pernambuco e um pedacinho da Paraíba. Mas também melhora aqui no Nordeste, principalmente nessa parte centro-sul do país. Em termos de anomalia, tanto é que está aqui o resultado. Para a época do ano, essa anomalia aqui está muito boa. Tu vê que tem que ficar atento aqui à região de Salvador nos próximos dias e também aqui a região de São Paulo, que pode ter algum problema entre hoje e amanhã e talvez no sábado menor chance. Tu vê que chove bem nessa parte do país, pouca chuva aqui no Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Norte. Melhora também aqui no Nordeste. E na temperatura, teremos uma boa queda entre 28 de abril a 5 de maio, uma boa queda aqui no Centro-Sul. Inclusive, está indicando geada na terça, quarta e quinta da semana que vem. Vamos ficar atento. Na previsão de sexta, de amanhã e de segunda-feira, a gente tem mais detalhes. Da Climatea, Ronaldo Coutinho. Bom, em resumo, vem chuva aí, depois o frio, né? Terça-feira para frente, como disse o Ronaldo Coutinho. As informações do engenheiro agrônomo Ronaldo Coutinho é um oferecimento da Lotus Biosoluções. Uma empresa com um propósito claro: transformar o solo e impulsionar a produtividade no campo. Hoje, celebramos uma década de conquistas, aprendizado e crescimento. Obrigado por fazer parte dessa história. Lotus Biosoluções. Há 10 anos cultivando produtividade. E os membros do Tempo e Dinheiro que estão no YouTube estão nos informando sobre a meteorologia, sobre as condições do tempo nas suas cidades, como, por exemplo, o Elisandro Colombo, lá de Medianeira, Paraná, dizendo que chuva calma nesse instante lá em Medianeira
O Clélio Montini, também do Paraná, de São Miguel do Iguaçu, do oeste do Paraná, dizendo tempo com chuva bem calma, 22 graus agora no oeste do Paraná. O Erni Osvino Pinot, de Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, tempo fechado, vem chuva aí e vamos em frente. O seu José Ruiz, norte do Mato Grosso, Nova Ubiratã, tempo nublado com chuva. E a Fabiana Silveira, nós já narramos a sua mensagem de preocupação, de abandono do campo. Os funcionários preferem ficar recebendo o salário mísero, né, o Bolsa Família, do que trabalhar. Ela está abandonada, mas não abandona o campo, por isso que nós temos certeza do que nós estamos dizendo. O Brasil vencerá e por isso, vamos em frente, Gleidson. Daqui a pouco a gente volta após os comerciais. Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais! É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? Abrimos as inscrições para o método Venda na Hora Certa. Para se inscrever, basta entrar em contato com esse número de WhatsApp que está aparecendo aqui na tela, para que você, produtor rural, tenha as ferramentas e estratégias de comercialização para buscar vender na hora certa com segurança e lucro, trazendo o máximo de rentabilidade com aquele grão que você já tem. Então, o método dividido em 4 etapas de planejamento, de execução, de estratégias de comercialização e otimização de lucro pós-colheita, com aulas ao vivo, comunidade com alertas e comunicados de venda, informações de mercado e muito mais. Se você quer saber, se você quer se inscrever agora, clica aqui e faça a sua inscrição. Aproveite essa oportunidade enquanto ainda estamos com as inscrições abertas e mande uma mensagem aqui para esse WhatsApp. Espero você lá dentro do nosso método. Há 10 anos, na cidade de Lapa, no Paraná, nascia a Lotus Biosoluções, uma empresa com um propósito claro: transformar o solo e impulsionar a produtividade no campo. Com tecnologia de ponta, matéria-prima de excelência e o compromisso com a sustentabilidade, desenvolvemos fertilizantes organominerais líquidos que fazem a diferença na lavoura. Ao lado de uma equipe técnica especializada, levamos conhecimento, confiança e inovação para quem vive da terra. Hoje, celebramos uma década de conquistas, aprendizado e crescimento. Obrigado por fazer parte dessa história. Lotus Biosoluções. Há 10 anos cultivando produtividade. Para você que é assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, temos uma oferta imperdível. Você pode agora adquirir a ferramenta i9PAB pela metade do preço, 50% de desconto para o assinante do Clube do Tempo e Dinheiro para adquirir a ferramenta do produtor rural, uma planilha, quase que uma calculadora automática para saber do preço da sua saca, se você está vendendo bem a sua safra. Portanto, seja o produtor rural muito bem informado e com a ferramenta i9PAB nas mãos. Não perca essa oportunidade. Para o assinante do clube, 50% de desconto na aquisição da ferramenta i9PAB. Seja o produtor rural muito bem informado e tenha a ferramenta i9PAB nas suas mãos. E vamos em frente. i9PAB, a ferramenta do produtor rural. De volta com o Tempo e Dinheiro desta quinta-feira, 24 de abril de 2025. Sem perda de tempo, deixo passar aqui as cotações da soja para contextualizar a análise do Vlamir Brandalize na sequência. A soja está subindo, continua em recuperação, né? 10,43, 10,44, não chega nos 10,45. Eu estou acompanhando há muito tempo, mas a alta é de 0,26%, quase perto dos 10
2,45, mas tem plantio americano correndo, tem influência do dólar, como se diz assim, assunto para o Vlamir Brandalize não vai faltar. Deixa eu ver aqui os 4 vencimentos de Chicago. Estava em alta de 7, agora reduziu, setembro já zerou, hein? Tendência então de recuo. Nesse instante o maio está com alta de 4,5, nesse instante não, agora há pouco, tem delay de 10 minutos. Maio 10,44, estava assim agora há pouco, julho 10,53,5, agosto 10,45, setembro 10,23. Na B3 também, nós estamos em alta na B3. Então a soja, saca de 60 quilos, base Porto, para maio, $23,08, alta de 0,57. E o julho, $23,19, alta de 0,43. Ô Gleidson, dá uma piscadinha nas bolsas, só para a gente ver o tempo real. Olha aí, a soja está realmente 10,43, esse é o tempo real. Alta, não, isso, 0,26. Depois a gente mostra novamente para ver, acompanhar o milho que estava se recuperando bem, mas agora está diminuindo. E olha, algodão já no vermelho, petróleo no vermelho, açúcar no vermelho. Em resumo, assim, a economia brasileira se move em segundos. Economia brasileira não, mundial. Né? Se move em segundos conforme as manifestações e as manchetes da mídia. E o mercado reage. Vamos saber o que está acontecendo nesse instante, focado principalmente na soja, com Vlamir Brandalize. Notícias da soja no ar, Gleidson. Notícias da soja, com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Vlamir Brandalize, boa tarde. Curitiba chamando, seja bem-vindo. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Mercadão aí segue na calmaria lá fora, João Batista. Isso que eu ia dizer, será que segue na calmaria? Porque está mudando, todos os preços estão mudando, estão recuando aquelas altas. Todos estavam no verde, à exceção do açúcar. Só que está diminuindo essa subida que a gente notou pela manhã. Quais são as últimas informações, Vlamir? Olha, João, o fator que pesa agora, nesse momento, começando a ganhar força, aí o mercado de clima americano, né? Então, hoje está pela manhã chovendo ali em Iowa, está chovendo em parte das Dakotas. Amanhã deve chegar essa chuva ali na região de Illinois. Então, chuva nos campos americanos, temperaturas mínimas agora pela manhã estavam em 5 graus, já não teve indicativo de geadas, então dá para seguir com o plantio. Previsão para a próxima semana é de temperaturas de 8 a 25 graus, 26 graus, ou seja, temperatura de primavera, condição de umidade favorável para plantio, e isso está acelerando, né? O pessoal está acelerando. O mercado milho hoje um pouco de alta, porque ele tem notícias de problema lá na safra da Ucrânia e da Rússia, João, porque o pessoal está plantando acelerado por lá também, né? O plantio está andando, mas teve geadas hoje de manhã na Ucrânia, na Rússia, previsão de mais geadas no fim de semana, então frio voltando ali naquela região e já com cerca de 20% das lavouras plantadas por lá, né? Se tiver já lavoura germinando, a geada acaba matando, então deu uma freada no plantio por lá e automaticamente são dois países importantes, né? A Ucrânia vai exportar mais de 20 milhões de toneladas em 2026, dessa safra que está sendo plantada. A Rússia deve exportar mais de 3 milhões de toneladas também. Então são países importantes aí para esse momento, né, João? Tá, mas milho e trigo a gente vai tratar já já. Vamos voltar a focar na soja. A soja está em calmaria, em leves altas, porque também a guerra comercial, né, a guerra tarifária do Trump deu um tempo, por isso temos uma calmaria nos mercados, é isso, Vlamir? Hoje teve um dos assessores do Trump também anunciando que a fase de tarifaços aí, ela vai existir nessa temporada desse mandato dele, mas ele voltou a indicar que as tarifas para a China serão bem mais amenas, ou seja, primeiro dá um tapão forte e agora vem acaricia, faz um afago, e agora vamos sentar, vamos conversar e vamos tomar um trago, que nem diz no interior de Minas, né, e vamos acertar a conversa. É isso que o mercado está esperando, mas que o relatório de hoje aí da soja, ele não mostrou venda de soja americana novamente hoje para a China, somente uma venda da safra nova de um navio, quando que o normal seria vender de 5 a 6, 10 navios por dia, né, para a China, aliás, por semana.
no spot da safra atual não teve vendas e na safra nova apenas um navio. Então é sinal de que o mercado já começa a sentir a falta da China comprando. Mas a boa notícia que o mercado está ajudando é que teve boas vendas para outros países, né? Tem outros países comprando, né? Sinal de que demanda de soja no mundo está crescendo, João. E também tem o condicionante do dólar, né? O dólar está mais fraco. Eu quero ter a sua opinião, uma pessoa experiente, Vlamir. Parece que o Trump não está fazendo uma guerra tarifária, não é exatamente isso que ele quer. O que ele quer é diminuir a força do dólar. Dólar mais fraco, ele vende mais. Você concorda com isso? Ele também tem essa intenção de deixar o dólar perante as demais moedas mais atrativo, né? Então isso acaba ajudando a trazer condições de exportar mais produtos americanos. Isso é verdade, é uma política interessante. A China sempre fez isso, né? Manter o yuan desvalorizado, né? O yuan hoje está entre 6 e 7 yuan para dar $1. Então isso aí acaba deixando os produtos chineses mais competitivos. E a estratégia do Trump é muito parecida, é tentar desvalorizar o dólar e automaticamente dar uma condição exportável melhor aí para os produtos americanos. E isso ele também quer que tenha uma queda dos juros americanos, né? Caindo os juros americanos, automaticamente já estimula a queda do dólar, né? Porque quando juros americanos sobem, o dólar tenta migrar ir para os Estados Unidos e aí valoriza nas demais moedas. Com juros americanos mais baixos, o dólar migra para outros lugares, daí automaticamente ele fica mais barato, né, João? Então, sim, é uma política interessante. Normalmente essa política faz o país crescer em exportações, João, e acaba até favorecendo as importações mais baratas aí para os produtos que precisa comprar, né? Então isso pesa. E hoje também, influenciando, já falando em dólar, o dólar em queda, já abaixo de 5,70 no Brasil, também reflete lá em Chicago, né? Ele é fator positivo para Chicago, né? Com queda já abaixo de 5,70, aí, ó, 5,67, ele está caindo, ele acaba estimulando uma pressão positiva lá em Chicago, né? Tá, e antes de focar o Brasil, mais uma vez, lembrando um alerta que você sempre tem feito nos últimos dias. Lembre-se, senhores produtores, que em algum momento, se não for um momento bem curto, o Xi Jinping e o Donald Trump vão entrar em acordo. E entrando em acordo, o Donald Trump vai colocar isso que o Vlamir sempre fala, a sua exigência de que a China volte a comprar aquela cota de 27 milhões de toneladas de soja americana. Se isso acontecer, o que vai acontecer, Vlamir? Olha, a tendência é que dê uma enxugada da pressão de compra no mercado brasileiro, né, João? Porque nós temos uma super safra global, né? Não é só o Brasil que está com a super safra, mas nós estamos com a maior safra da história da soja no mundo. Então não há falta de soja, a demanda é uma demanda recorde também, mas estamos em ano de crescimento de estoque, né? Então automaticamente isso, voltando a China a comprar nos Estados Unidos, talvez desacelere as compras por aqui, né? Por enquanto está comprando, essa semana que fecha amanhã é provável que passe de 2 milhões de toneladas negociadas nessa semana e mais de 1,5 milhão é comprado pela China, né? Então eles continuam atuando aí no mercado, João. Sim, continua atuando. Então, agora sim, vamos focar no mercado de soja brasileiro, mas o valor da soja brasileira, por causa do dólar, está em queda. O valor em reais da soja está em queda, sim, por causa basicamente, aí olhar o dólar, né? Porque hoje até o prêmio está com leve alta no prêmio, mas em questão do dólar, aí meio 0,6% de queda, né? Então, isso reflete R$1 a menos na soja aí nos portos, R$1 a menos no balcão recuando bastante aí frente aos níveis que já pagou, né? Hoje, para dar uma ideia, o balcão está, na média, cerca de R$5 abaixo do que estava no começo do mês de abril, né? Muito bem, então perde R$1 nas negociações. Mercado físico, balcão hoje, mas os prêmios dão uma melhoradinha à frente, é isso? Exatamente, os prêmios para frente estão um pouquinho melhores, porque o comprador ele quer mais soja de julho a agosto em diante, né? Soja de julho, agosto, setembro. E o vendedor que precisa de caixa agora, ele está tentando vender soja ainda para pagar a conta que vem semana que vem, né? Então ainda tem essa corrida e automaticamente a soja desce curto prazo, perante a soja lá do final de agosto, setembro, está dando uma diferença aí de uns R$6 a mais, né? A soja lá no segundo semestre frente à soja atual, né? Então tá, agora é importante o lembrete, mais uma vez, lembrar aos amigos produtores serem muito bem informados. Antes de negociar, dê uma checada nos preços
nos prêmios, né, para você fazer as contas, ver se tem margem, né? Antes também de fixar preços em bolsa através das opções, ligue nesse telefone, né, no clube, para você saber dos prêmios nos portos. 199-9813-2915 é o telefone do Clube do Tempo e Dinheiro. Você já tem os prêmios lá, enviado exclusivamente pela Brandalize Consulting para nós aqui do Tempo e Dinheiro. Lá no clube você tem todos os prêmios, todas as cotações e orientações do editor Giovanni Lorenzon. Seja o produtor rural muito bem informado. Daqui a pouco vou pedir para o Gleidson também passar o telefone do nosso assessor de investimento para você saber. Tá aí o não, esse é esse daí. Esse é o novo telefone do nosso assessor de investimento para você saber dos prêmios. Quanto custa? Lá no clube você tem os prêmios nos portos. Agora, quanto custa para atuar na bolsa? É o prêmio que é o dado mais importante. Esse é o telefone do nosso assessor de investimento credenciado pela CVM. 199-7110-8610. Repetindo, para você saber dos prêmios. Quanto custa, Fernando? É o nome dele, Fernando Sofiati. 199-7110-8610. Ok? Seja o produtor rural muito bem informado. Vlamir Brandalize, vamos passar a régua na soja. Olha, João Batista, a semana calma da soja, tanto Chicago como o mercado interno, o que está refletindo mais na soja é dólar. O dólar começou aí perto de 5,85, quase 5,90 no começo da semana, depois do feriado, e agora já descendo aí, caminhando para casa dos 5,65. Então ele está refletindo em queda, né? Estamos com algo perto de uns R$3 abaixo do que estava semana passada, e alguns locais até R$4 abaixo, né? Então, caminhando para fechar a semana aí com cotação da soja em queda em reais. Isso é o rumo que está mostrando. E nesse instante, o que você recomenda aos produtores? Prestar atenção na relação de troca? Continua sendo interessante essa posição. Você falou bem, João, com relação a insumos, fertilizantes, defensivos. Esse segmento aí, ele vai sair depois dessa, mesmo com acordos da guerra comercial, todos esses produtos vão sair com custos maiores, vai ter aquelas proteções e tarifas, e nós vamos ver os valores majorados. Ainda está no momento que pode-se fazer uma boa relação de troca, já pensando na safra nova, né? Girou muito, né, na semana passada, lá na Norte Show, né, João? Muito fertilizante, via trocas futuras, barter. O produtor também já começou a ficar esperto aí e olha a relação de troca. É o fator mais importante. Não adianta eu fazer uma relação de troca que dê 50 sacos por hectare de soja para os insumos que eu vou ser inviabilizado, né? Eu tenho que fazer uma relação que seja viável, que eu consiga colher produtividades que pague a conta e sobre para o produtor. Essa é a estratégia que tem que ser, né? Muito bem, produtor, tome tento, pegue informação. É o nosso esforço aqui para fazer com que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do nosso Brasil. Entre no clube, é um esforço enorme da nossa equipe para que o senhor tenha as informações preciosas em tempo real antes de tomar qualquer atitude. Veja se está dando margem. Preste atenção na relação de trocas. Preste atenção em Vlamir Brandalize. Tudo que o Vlamir está dizendo, nós vamos recortar e impulsionar nas nossas 7 mídias. E está aí mais uma sugestão para você. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro através desse telefone que está aí. É um WhatsApp, você manda uma mensagem, quero entrar, quero experimentar. Você tem 7 dias grátis para experimentar. Olha o telefone, 199-9813-2915. 199-9813-2915. E agora nós vamos passar para o milho, sempre lembrando, a base de tudo é a nossa ferramenta, uma planilha bem simples, a gente não gosta nem de chamar de planilha, é uma ferramenta, a ferramenta I9PAB, para você anotar quanto custa a sua saca, para você ter a noção da margem. Você sabe quanto custa a sua saca? Quanto você gastou? Onde que você anotou? Naquele papelzinho que você jogou dentro da gaveta? Ponha na ferramenta uma calculadora para você saber se você tem margem nesse instante, inclusive para fazer a relação de trocas. Vamos direto ao milho, oferecimento da ferramenta I9PAB. Notícias do milho. Oferecimento I9PAB, a ferramenta do produtor rural.
Muito bem, vamos aos preços do milho lá em Chicago. Eu vou separar depois o preço do milho no Brasil, porque nós temos duas condições diferentes. Eles estão plantando rapidamente lá e aqui nós estamos com a safrinha. Lá em Chicago, 2 vencimentos na tela, em alta, 2 no vermelho. Maio em alta de 4,25 a $4,76. O julho, 4,82,5. Enquanto que o setembro está no vermelho, 4,44,25, perde 1,25%. O dezembro perde meio a $4,54 por bushel lá em Chicago. Vlamir. Olha, João, isso já contou, né, a pérola, porque o maio, julho é fim de entre safra aqui do mercado global do milho, né? Então, é o déficit gigante, né, de mais de 26 milhões de toneladas entre a produção e o consumo mundial. E setembro é o começo da colheita americana, né? Então, tudo andando bem, plantio bem, fluindo bem. Mercado trabalhando abaixo de 4,50 aí já no setembro, perto do 4,50 no dezembro. Que são cotações que devem trabalhar, talvez até um pouco abaixo aí, ser confirmado, né, João? Porque tem uma expectativa que o avanço do plantio do milho possa chegar a 2 milhões de hectares, e não 1.800.000 que era previsto. Isso acaba sendo um fator psicológico aí de pressão negativa depois da colheita americana, que é a do setembro em diante. Se a gente olhar os longos, muito longos, lá, o maio, julho de 2026... nós já vamos ver cotações novamente ali perto de 4,80, 4,70, com fôlego melhor, porque mesmo com a safra maior americana, nós vamos continuar tendo déficit de milho em 2026. O mercado do milho, do sorgo, eles se mostram bastante positivos aí para o ano que vem, e eu acredito para os próximos anos, porque é muito difícil de compensar essas perdas que tivemos no passado e agora o avanço de demanda, porque safra da Ucrânia, que é importante, normalmente é o terceiro exportador, no passado era o segundo exportador mundial, antes da guerra, ela vem com problema, e hoje, que nem eu comentei, ela teve geadas agora de manhã, tem quase 20% da safra plantada, teve geada ali naquela região da Rússia, que tem milho também sendo plantado, e automaticamente o clima não está bom, e o pessoal teme que o frio ainda continue nos próximos dias e possa atrapalhar lá o plantio, que o ideal deles plantar é até dia 15 de maio, né? Então essa é a condição. E a janela vai apertando, né, João? Bom, mas a conclusão é que o mundo vai precisar de mais milho, né? E nós estamos fazendo a nossa parte, fazendo a safrinha aqui, só que os preços estão descendo. Vamos checar os preços na B3 milho, B3 base Campinas, os 2 primeiros vencimentos no vermelho, o maio 76,22, olha o julho 68,39, 34, olha o setembro 69,93, o setembro ainda está em alta de 0,53, esse ainda aí já é a pergunta para o Vlamir. E novembro 72,55 em alta, repetindo, maio 76,22, julho 68,34, setembro 69,93, novembro 72,55, Dom Vlamir. Olha, a B3 está se acomodando, né? Hoje ela não está caindo muito e também subindo pouco aí. Os futuros lá de novembro estão levemente positivos, porque o mercado sabe, né, que o meu quadro mundial de milho é de aperto, né? Então nós vamos ter condições aí para o milho. Mas o milho de curto prazo, que é o milho ali de julho, agosto, setembro, que é o pico da oferta, ele vai cair mais, né? Ele tem espaço para cair mais, porque a gente tem que olhar o Porto, né? O Porto consegue pagar no setembro R$70 hoje. E se a gente fizer uma relação de troca do Porto, a relação de questão de logística, com Campinas, ele teria que estar mais barato já em Campinas que a B3. Então, com o passar do tempo, é bem provável que esse novembro também ele perca os 70, momentaneamente, né, João? Mas ele pode perder justamente porque essa questão do dólar, né? Dólar abaixo de 5,70, ele traz uma pressão de baixa na exportação, mesmo que Chicago tenha uma pequena correção positiva, alguma coisa assim, mas ele ainda mostra um pequeno espaço de baixa, sim. E o comprador aí, se olhar, os curtos estão mais negativos justamente porque o comprador do setor de ração de etanol está fora, está esperando agora ver a safra. Vem a colheita, né? Vem a colheita, e essa condição que nem você mostrou do clima, Coutinho mostrou do clima, e essas chuvas que chegaram ao Paraná, chegaram ao Mato Grosso do Sul e estão caindo em ritmo normal no Mato Grosso, é uma grande safrinha que vem pela frente, João. Tem problema? Tem, mas sim, a safrinha vem grande, o produtor tem que entender isso.
Tá. E os preços recuando. Ô Gleidson, pode colocar novamente a B3 do lado, porque eu tenho informações do nosso assessor de investimentos, lá da G-Trade, sobre preços para você assegurar. Ô Vlamir, é aquilo que a gente sempre fala, vai querer assegurar agora dentro do dinheiro, é muito caro. Teria que ter feito essa posição de seguro mais à frente, sempre a 6 meses à frente. Olha aqui, ó, você está vendo o maio a 76,22, o julho a 68,34, para você assegurar 68, eu não quero que baixe de 68, vou assegurar, né? Vou fazer um seguro de preço, 68, custa 4,5%. Por que eu falo 4,5%? Porque a média é 2,5%, até 3%, esteve a 2%, esse custo do prêmio já chegou a 2%, agora está 4,5%, custa 3,10% por saca para você assegurar 68. Se você baixar a sua ambição, baixar para 65, você gasta 1,90. Isso daí significa menos de 3%. Mas está dentro do dinheiro. Esse é o vencimento julho, 15 de julho. Eu tenho outro vencimento aqui, Vladimir, para você comentar. O setembro também não está barato, não. O setembro está 69,93 agora lá na B3. Os prêmios para 69 é R$ 4,00 por saca. O prêmio de 66, R$ 2,70 o custo. Vladimir, assim, eu falo, tá caro é perder esse dinheiro. Se cair, aí que você vai ver que fica caro, né? O que você acha? Olha, João, na realidade, essas posições tinham que ter sido feitas lá no começo de março, né? Quando eu pegava 76, 77, 78 nessas posições. Agora, se você pega o valor do custo desse aí, o custo é maior, né? Naquela época se conseguia contratos aí a R$2, R$1,50. E hoje vai de R$3 a R$4, então, para o produtor. Só que é uma maneira de proteger esse número. Se essa safrinha sair do campo, que nem tem mostrado o Moacir lá das lavouras dele, tem 4 espigas por pé, e a produtividade surpreender, e nós colhermos aí 105, 108 milhões de toneladas, que é um número, por enquanto, fictício, mas com as condições de campo que estão evoluindo, com chuvas para entrar no mês de maio, é possível que esses números fictícios possam acontecer. Aí nós não vamos ter armazém para o milho, nós não vamos ter espaço nos portos para exportação, e aí pode ter uma pressão maior de baixa, aí pelo menos ali no mês de julho, principalmente agosto e setembro, que são os meses mais críticos da oferta, né, João? Tá na tela aí o telefone do nosso assessor de investimento. Para quem está ouvindo, temos rádio, né, nos transmitindo, 199-7110-8610. 7110-8610. 19, que é o código de Campinas. 9, que é a fonte. 7110-8610. Você pergunta, quanto é o prêmio, Fernando? Aí você faz as suas comparações. Agora vamos ilustrar a conversa do Vlamir sobre uma boa oferta de milho safrinha, mas também de ausência de milho em algumas regiões, principalmente no Paraná, lá em Itabaracá, norte do Paraná. O meu amigo Marinho está desesperado, porque não chove lá, parece que está numa região castigada pela seca. Outra região, Sertanópolis, também norte do Paraná, o produtor já passou o grade no milho, não tem mais esperança. Veja aí, de Sertanópolis. A realidade do município de Campinas, de Sertaneja, Sertanópolis, 90% das áreas nessa situação. E nós reclamando de seca aí, né? Olha que situação. Ali, Zé, é uma fazenda que nós escolhemos aqui, 200 alqueires, nós escolhemos, o cara plantou. Ó. Zezinho, só um amigo nosso aqui gradeou 90 alqueires. O cara pagou o seguro, mas não deu stand e o seguro não cobre. Eles estão metendo a grade. Para não falar que aqui não tem uma roça de milho boa, que tá normal, tá. É a nossa. A nossa. Mas o resto, 90%, você pega de sertanejo até perto da Varta lá, tá nessa situação. Chorar, meu. É de chorar. É de chorar. Isso daí é divisa com São Paulo, né? Norte do Paraná, sertaneja ali, acima de Maringá, de Londrina. Agora, vamos fazer o contraste. Vamos na região que está recebendo chuva. Não para de chover lá em Boa Esperança do Norte, lá na 163, lá no norte de Mato Grosso, lá na terra do Moacir Guarnieri. Veja o vídeo desta manhã.
Bom dia, João Batista. Bom dia, equipe de Tempo e Dinheiro. Olha, dia 24, 9 horas da manhã. Quem diria, hein? Olha o tempo fechado aí, ó. E ó, chovendo. Chuvinha tranquila, calma. Que beleza, hein? Ó. O milho agradece, né? Vai encher bem o grão. Rapaz, tá chovendo mais abril do que março. Deixa chover. Um abraço, meus amigos. Conforme a previsão do Luiz Carlos Molion. E também ele previu que ia chover no Mato Grosso do Sul. Hoje de manhã, olha o chuvaréu lá em Rio Brilhante. O Zé da Silva, nosso amigo, nosso parceiro, uma pessoa que eu gosto muito, o Zé da Silva, não desanima, ainda mais com chuva, ele fica muito feliz. Veja Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Bom dia, João Batista. Chuva por aqui em Rio Brilhante, que é o João da Silva. Não chovia, resolveu chover. Em menos de 10 dias aí já trespassou os 250 milímetros, muita água. Abraço a todos do Tempo e Dinheiro. Segue o agro. E agora o bambu envergou mesmo. Essa é a bênção de Deus. Chuva. Deixa chover. É água, hein, Vlamir? Que coisa, que maravilha, hein? Eu tô olhando para a janela aqui, tá chovendo também, João. É água, João Batista. E vem mais, você viu? Ô, Gleidson, põe em tempo real aí o satélite da NOAA, que o IMET distribui pra gente. Olha a massa de chuva que está chegando, vai chover muito, vai pegar São Paulo, vai pegar Minas, dia 26, depois da manhã, sabadão. Ô, Vlamir, é chuva, hein? Amarra o bote aí. Choveu bem. Tá indo... Tudo tranquilo, tá dentro do esperado, João. É bom, essa chuva aí é boa. Tá bom. Passa a régua no milho. Não atrapalha nada, né, nesse momento, né? Porque às vezes a chuva em excesso, que nem foi mostrado aí, você tem um período de colheita, acaba atrapalhando. Tá. Mas nesse momento o milho segue na calmaria aí, a safra vai evoluindo, tem os problemas que nem foi citado ali, na região de Sertanópolis, a parte de Noroeste, parte do norte do Paraná, que sofreu mesmo. Agora o produtor já tem que correr atrás de alternativa, né? Porque o milho já ficou tarde. Aí tem que pensar numa cultura de inverno ali para cobrir o solo, né? Para ter uma palhada depois no verão. Um trigo, um centeio. Tem que buscar uma alternativa, né? Temos aí o triticale como alternativa também, que pode servir em ração. O produtor tem que... É a vida do produtor, né, João? Tem que pular que nem pipoca. Faz parte do negócio. Mas o milho é a calmaria nesse momento, João. E tem um espaço de baixa, mas não é uma tragédia, não. É um momento que vai vir uma safra e ele tem ainda um espaço para talvez cair perto de mais 10%. Daí depois ele começa a recuperar, porque o mercado mundial ele se mostra muito favorável aí a partir do final do ano, principalmente começo do ano que vem de novo, em função de que vai seguir com déficit de oferta mundial, né? O mundo vai continuar comendo mais que está produzindo. Essa é a boa notícia para o pessoal do milho e esse pessoal que também está com o sorgo aí em Goiás, Bahia, essas regiões aí que o sorgo está entrando bem como uma alternativa de cultivo, né? E o sorgo ele anda em paralelo do milho, né? Ele não tem uma vida própria de formação de preço, mas ele tem uma formação de valor dele de preço em cima do valor do milho. Então, milho valorizado valoriza o sorgo também, né, João? Muito bem, principalmente para quem está recebendo chuva, né? Vlamir Brandalize, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Até amanhã. Amanhã é sexta-feira, hein? Arroz e feijão, hein? Amanhã é dia da feijoada, João Batista. E feijão baratinho, João. O pessoal fazendo feijoada. Amanhã nós vamos contar. E tem produtor comprando feijão de produtor para apostar no feijão, que acredito que vai valorizar no segundo semestre. Vou deixar a pergunta para você, na relação de troca e na relação de valores, o que está mais... Não vai responder agora, responde amanhã. O que está mais barato, o arroz, o feijão ou a soja, o óleo de soja? Amanhã você responde. Amanhã nós comentamos, João. Tá tudo barato. O mundo inteiro tá olhando. Nossa, barato, tá dona barato, de casa, tá tudo barato. Aproveite. Tá baratinho. Até amanhã. Bom. Amanhã é sexta-feira, João Batista. E chove no Paraná. E até ainda amanhã. Assim o cara estraga tudo, né? Tá fugindo lá para a Itália. Mas esse é outro assunto. Daqui a pouquinho a gente vai falar com o senador Luiz Carlos Reis, que traz boas notícias, que pelo menos ele ouviu boas notícias lá do Ministério da Economia, do Fernando Haddad, né? Parece que eles vão dar alguma solução, porque o drama gaúcho é insuportável, e nós vamos falar com o senador Luiz Carlos Reis já. Mas antes, só para fechar a parte dos grãos, deixa eu ver os preços do trigo nesse instante. O trigo está no vermelho a 5,25 maio,
o julho a 5,40, o setembro a 5,55, o dezembro a 5,77. Gleidson, vamos colocar em tempo real as bolsas aí, porque o trigo deu uma não, está no negativo mesmo. Eu fiquei em dúvida, está lá, 0,44 de queda do trigo. A soja continua, olha a soja melhorando bem agora, hein, pessoal? 10,48 por bushel, a soja lá em Chicago, alta de 0,70, olha que bela, como é bom estar ao vivo, né? 10,47, 10,48, estava naquela 10,44 não saía, agora já beliscou 10,48 a soja em Chicago. O milho também continua com uma boa alta de 0,93 a 4,76, o trigo no vermelho. O café, hein? Olha o arábica, 3,48 de alta, quase de volta aos $4 a libra peso. Em Londres, o robusta alta de 1,18% a 5.437 pontos. O açúcar no vermelho ainda, o algodão na recuperação, o petróleo também em recuperação e também o ouro. São os preços em tempo real. Como é que está o câmbio, Gleidson? Para fechar os números, a nossa numerologia, o dólar está 5,67 em queda. Então sobe as cotações, cai o dólar e vice-versa. Daqui a pouco o senador Luiz Carlos Reis, mas agora vamos chamar o Sérgio Braga com as informações dos hortifrutis, claro. Veja os preços das hortaliças, das verduras negociadas de norte a sul do Brasil. Sérgio Braga, é com você. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. E com a apuração feita pelo CPE e apoio da LS Tractor, começamos pelo preço do leite, média Brasil. Isso para captação no mês de fevereiro, a R$ 2,77 mais 34. Repetindo, R$ 2,77 mais 34, a média do leite do preço. O ovo branco CIF, a caixa de 30 dúzias, na Grande São Paulo, a R$ 201,00 mais 13 centavos. Tomate, salada longa vida a R$ 62,50, a caixa aberta em Araguari. Batata, padrão Ágata de primeira, ao beneficiador, saco de 25 quilos em água doce a R$ 46,00 mais 50 centavos. E a uva Benitaca, o quilo em Marialva, R$ 8,00 mais 8 centavos. Portanto, estão aí as cotações do mercado do Hortifrutis CPE. Mas hoje também temos destaque da LS Tractor. Lembrando que esse destaque mostra exatamente a versatilidade e os modelos novos que estão à disposição. Projetado para oferecer o máximo de conforto operacional nas versões cabinado ropes, o MT4 é o SUV dos tratores, o único utilitário em sua categoria. O trator à frente do seu tempo, moderno, inovador para produtores rurais de todos os portes. É mais do que um trator, é solução para o produtor LS Tractor. Mas antes, esse destaque do MT4, Gleidson. LS Tractor é mais que trator, é solução para o produtor. João Batista Olive. Obrigado, Sérgio. Daqui a pouco você volta. Já estamos fazendo a conexão com o senador Luiz Carlos Reis, lá em Brasília. A sua assessoria está
colocando o senador em contato aqui conosco no Tempo e Dinheiro. Posso cumprimentar? Tá aí o senador. Senador Luiz Carlos Reis, muito boa tarde, seja bem-vindo. Senador, alô, tá me ouvindo? Opa. Aí, o som, por favor, pode colocar o som no senador para a gente fazer a conexão, por favor. Ok, senador? Tudo bom, João? Prazer em ouvi-lo. Igualmente, Tchê. Desculpa aí tirar o senhor da sua rotina aí, da sua agenda preciosa aí no Senado, mas... Da sesta, Tchê. Estamos sesteando agora, igual o argentino, que dorme até as 4 horas da tarde. Tá bom. Eu não acredito, não é verdade. O senador... Bota pijama para dormir, João Batista. Ô, senador, bom saber que o senhor está feliz, porque ontem, finalmente, o senhor nos mandou um resumo da sua reunião no Ministério da Economia, com informações que os produtores gaúchos necessitam e aguardam com ansiedade. Enfim, depois de muita dificuldade, o senhor e o senador Hamilton Mourão conseguiram ser recebidos pelo ministro da Economia, Fernando Haddad, para tratar exclusivamente do drama dos produtores gaúchos. O que o senhor tem para nos informar, senador? João, a semana passada nós tivemos com a equipe técnica do ministro Haddad, tivemos também no Ministério da Agricultura, e nas discussões nós pedimos que nesse instante que nós temos mais uma frustração de safra em mais de 300 municípios gaúchos, a questão das prorrogações dos débitos nesse momento, né? Porque os bancos, principalmente bancos de fábrica, já começam a executar produtores. Então, o que a gente quer? Dar um fôlego nesse momento e seguirmos numa negociação mais robusta, mais profunda. E foi anunciado ontem pelo ministro Haddad que os bancos já sairão nessa semana ou na próxima semana os votos do Conselho Monetário autorizando, então, os bancos a fazerem essas prorrogações dos custeios com prazo de até 4 anos e também dos investimentos, João. Isso é o que nós precisamos nesse momento e uma situação diferente, por exemplo, do Banrisul, que também é um grande financiador da agricultura. 8% do volume de crédito do Banco do Brasil é expressivo, porque é Brasil, né? Sim. Que é o maior financiador. E depois o próprio Sicredi, já financiei em vários estados também, tem uma carteira bem maior. Mas o Banrisul é só Rio Grande do Sul. Então já autorizaram o Banrisul a prorrogar um percentual maior do que os 8%. Então isso sairá na prorrogação também. Tá. Então se ajuda os principais bancos do Rio Grande do Sul sobre a questão dos custeios e também dos investimentos, João. Tá, mas nós precisamos... Sim. Deixa eu entender perfeitamente. O ministro Fernando Haddad garantiu que vai haver a prorrogação, vai informar aos bancos, e quando ele garante, ele vai compensar, fazer a equalização da prorrogação. É isso que vai acontecer ou é apenas uma promessa, senador? Não. A semana passada, João, já houve uma reunião do MAPA, do Ministério, do MDA, sim, da Fazenda, com os bancos, alertando que isto ocorreria, essas prorrogações. E agora tomaram a decisão política de fazer os votos do Conselho Monetário. Hoje já teve uma reunião do CMNE, mas não saiu os nossos votos. E esperamos que já na próxima semana saiam os votos e os bancos, então, já estarão garantidos com relação às prorrogações. Ponto. Então, isso já é decidido por parte do governo, os 3 ministérios, MAPA, MDA e Fazenda. Tá, mas falta ainda os votos do Conselho Monetário Nacional para os bancos, que, conforme o senhor acaba de dizer, não saiu hoje, mas poderá sair semana que vem. Ou seja, tem que aguardar pelo menos mais uma semana. Sim, mas o importante, já o recado aos produtores que estão nos assistindo, procurem os bancos, em cima dessas informações, munidos de um laudo técnico, né, de quem lhe dá assistência, e coloque a posição de frustração, enfim, das perdas que teve, e com isso já começa a encaminhar a prorrogação. Tá. Isso é relativo aos custeios e investimentos, a dívidas que estão sendo executadas pelos bancos. O produtor, munido desses documentos que o senhor está recomendando, vai ao gerente e fala, não, o Conselho Monetário Nacional está dizendo isso, aguarde uma semana. Pelo menos é isso, senador? É isso aí que tem que fazer, João. Tá bom. Então, e uma outra questão, nós apresentamos uma proposta de uma securitização. Isso. Né? Tem 2 formas, emissão de títulos, tem um impacto maior para o Tesouro, ou usar os recursos do pré-sal.
E nós apresentamos uma proposta de 27 bilhões de reais. Dizem eles que não tem. O Seron, que é o secretário do Tesouro, que estava junto na reunião, disse: Heinz, eu vou te passar os valores. Então, estamos aguardando o valor certo que eles têm. E estamos buscando, sim, João, uma outra situação de negociação, não apenas 3, 4 anos, mas um prazo maior, com a taxa menor, para que seja pagável. Igual a securitização que nós fizemos lá no ano 2000. Começamos em 95, terminamos ela em 97. No ano 2000 foi alinhado 25 anos de prazo para a securitização, 20 anos de prazo para o PESA e 15 anos de prazo para o Recop. Ali salvou a agricultura brasileira naquele momento, né? Inclusive, nós pagamos a última parcela agora esse ano. Nós queremos, então, apresentamos uma proposta. Se usarmos o fundo do pré-sal, praticamente não tem desembolso por parte do governo, certo? Então, já que estão com as contas públicas complicadas, se nós usarmos esse recurso. Então, o que ele disse? Concordamos que tem que ter uma saída mais robusta, mas não concordaram com a proposta de momento. Então, nós agora continuaremos trabalhando no MDA, no MAP e na Fazenda, para que nós possamos ter essa negociação mais ampla, né? Que aí resolve, porque imagina, nós que tivemos lá 5 frustrações em 4 anos, em 6 anos, é muito difícil esse problema da estiagem e também das enchentes. Então, assim, resumindo, a primeira informação que a dívida que está vencendo, há uma informação dos ministérios, inclusive do Ministério da Fazenda, que faltando tão somente os votos do Conselho Monetário Nacional para que os gerentes parem as execuções das dívidas atuais. Ponto. Para os investimentos futuros, tudo aquilo que vai estar sendo carregado, o senador Luiz Carlos Reis está nos informando que se luta por uma securitização, fazer com que essa dívida seja dissipada ao longo dos anos, tal qual aconteceu na outra securitização, com base no fundo do dinheiro que tem lá no pré-sal. E é isso que está sendo discutido. É isso, senador? Sim. Muito bem. Tem uma terceira questão que os produtores necessitam: ter de volta os seus créditos. Recuperação dos créditos junto aos bancos. O que pode ser feito sobre isso, senador? Com isso, João Batista, o risco dos bancos, nós citamos o caso do Banco Master, que hoje é uma bomba relógio sobre os agentes financeiros brasileiros. O que eu expliquei para o ministro? Eu mostrei a ele um dado do Antônio da Luz, que você conhece, nosso competente economista da Farsul. Sim. Mostrava num gráfico quanto cresceu o Brasil nos últimos anos e quanto cresceu o Rio Grande do Sul. E exatamente de 2020, 2021 para cá, nós crescemos praticamente zero, enquanto o Brasil cresceu 12%. O PIB brasileiro cresceu 12% e nós zero. Então isso aí é importante, porque mostra o que passa o estado do Rio Grande do Sul em função da crise da agricultura. Quer dizer, o agro faz o PIB puxar para baixo. O número que nós apresentamos para ele, a perda direta do produtor, é um torno de 140 bilhões de reais. Isso, se eu pegar o comércio, indústria, serviço e agricultura, eu vou a 420 bilhões de reais. Isso é 70% do PIB do Rio Grande do Sul. Essa é a gravidade. Não existe estado da federação hoje com essa situação, né? Esse PIB nosso é um PIB do estado da Bahia, por exemplo, que é um estado evoluído, avançado. Então, o que nós queremos? Temos que fazer essa negociação pelos produtores, mas também pelo próprio estado e os municípios que precisam dessa negociação. Esse é o nosso fato no momento. Quero aproveitar a sua presença, mas antes, sempre, para quem está chegando agora, um resumo. Tanto quanto as dívidas que estão sendo cobradas pelos bancos, de custeio e investimento, os ministérios da República já concordaram em fazer uma equalização para os bancos. Eles estão sendo autorizados a segurar essas cobranças, mas faltam os votos do Conselho Monetário Nacional, que, segundo o senador Luiz Carlos Reis, se espera para a semana que vem. Era para ser hoje, tudo bem, vamos esperar mais uma semana, mas os gerentes de bancos ficam avisados que existe essa decisão por parte do governo atual. Quanto à securitização dessas dívidas, o alongamento dos prazos, há uma discussão que pode ser que esse dinheiro do fundo do pré-sal seja usado para fazer isso, enquanto há uma batalha política envolvendo o governo do Rio Grande do Sul no tocante à devolução do crédito dos produtores, senão o Estado vai parar. Eu preciso ouvir o senhor sobre outros assuntos, mas em resumo é isso, né, senador? Sim, João. E uma terceira questão que nós já colocamos também,
para que nós não sejamos reincidentes. Tem um programa de irrigação, João, que nós precisamos intensificar. Eu mesmo fiz um projeto com recursos que eu coloquei à disposição de prefeituras em 64 municípios das Missões do Rio Grande do Sul, da região noroeste e da região do Planalto. Estão demarcados 9.780 açudes, que vão irrigar praticamente uns 500 mil hectares. Esses açudes foram marcados pelo Rogério Porto, que é um competente geólogo e economista, e 3 professores da Federal do Rio Grande do Sul. Com isso, João, é uma saída que nós queremos uma linha de recursos para construirmos esses açudes e também os próprios equipamentos de irrigação. Isso nos ajuda no processo. Sim. E uma outra questão também importante é a questão da correção do solo. Nós olhamos quanto que nós estamos usando de calcário, por exemplo, por ano. É muito pouco a nossa quantidade, temos que aumentar. Assim também a própria correção de fósforo e potássio. Sim. Nós temos que ter uma linha específica e aprofundar o tal de perfil do solo, que isso ajuda, no caso, a prevenir mais a própria situação da seca e garante mais um prazo para que a raiz, sendo mais profunda, não é qualquer seca que derruba uma lavoura, como está derrubando nesses últimos 5 anos nossos aqui. Então, esses 2 fatos também, eles já vão colocar no próximo Plano Safra essa situação para resolvermos também o impasse da irrigação e da correção de solo. Tá. Prometo para o senhor que nós vamos dar espaço suficiente para a gente explicar direitinho essas providências técnicas. Claro, o senhor já está antecipando que isso, no entanto, não pode recair de novo sobre o bolso dos produtores, que estão quebrados, né? Então, precisamos de apoio para levar à frente essas soluções. Ponto. Senador, tem um assunto muito grave para tratar com o senhor, diz respeito à condição das famílias gaúchas desesperadas que se veem perdidas, isoladas, sem amparo, e aí nós estamos retratando no seu depoimento aí, que pessoas que chegam ao limite. A gente teme até ser censurado aqui no nosso programa, não podemos nem usar a palavra, mas, enfim, aquelas pessoas que no desespero põem fim à vida. Como é que o senhor vê essa situação, senador? E, claro, o senhor deve ter recebido relatos de pessoas angustiadas. O que o senhor tem para nos dizer sobre esse assunto? Isso também é um problema que eu já vivi esse assunto lá atrás, quando começamos a securitização, João, e hoje novamente acontece. Eu recebi já um relato de um produtor recentemente, agora até ali numa audiência pública na Câmara, onde o cara diz, olha, eu estou quebrado e eu temo pelas consequências de um ato que eu possa ter perdendo a minha cabeça. Então, isso todos os dias nós estamos ouvindo esse tipo de relato, a pressão que o comércio tem sobre essas pessoas, a pressão que os bancos têm sobre essas pessoas, o cara sabendo que talvez nem plante mais o trigo da próxima safra e muito menos o soja da próxima safra. Então, com isso tudo, imagina a cabeça de uma família, de um pai de família que tem contas para pagar e quer honrar o compromisso, e é gente séria, né? Então, para nós é preocupante e por isso a gente tem corrido no nosso trabalho aqui para agilizar as negociações. E a primeira foi conquistada ontem com essa questão dos alongamentos. Mas vamos seguir, e nós temos que ter uma solução mais positiva e mais robusta para resolvermos o impasse dos agricultores. Tá bom. Senador Luiz Carlos, mais uma vez o nosso compromisso de trazê-lo de volta para explicar as condições técnicas. Amanhã nós temos uma programação já agendada com o pessoal da Farsul. No Antônio da Luz, o economista-chefe, virá aqui ao Tempo e Dinheiro explicar todas essas medidas conquistadas até esse momento para acalmar os produtores. Nesse instante, eu agradeço a sua presença aqui no Tempo e Dinheiro, senador Luiz Carlos Reis. Prazer é todo meu, João, e um abraço aos produtores. Sigamos firmes na mobilização, porque o recado antigo, João, governos não agem, governos reagem à pressão. E a pressão é o que nós precisamos dos nossos agricultores gaúchos. Está dada a mensagem. Não vamos afrouxar nesse momento. Toda a pressão à frente para conseguirmos restabelecer a paz no campo, principalmente no Rio Grande do Sul. Senador Luiz Carlos, muito obrigado. Até a próxima. Valeu, João. Um abraço. Bom, seguindo nessa linha, conforme nós já antecipamos, vamos agora falar dessa questão crucial da sobrevivência das famílias, das pessoas em desespero. E eu notei isso, eu já vinha anotando nesses últimos dias, com
pessoas falando em desespero. Hoje, no grupo SOS Agro Rio Grande do Sul, comandado pela Grazi Camargo, houve ali um destempero e eu resolvi tomar uma providência e consultar o meu amigo o Roberto Nicola, o doutor Roberto Nicola, psiquiatra especializado nessas situações de desespero. Eu vou pedir toda a atenção aos senhores, porque eu próprio estou tentando evitar de usar a palavra, parece uma bobagem, né? Mas, enfim, é uma necessidade que a gente não caia, tanto nem no sensacionalismo e também na banalidade. Liguei para o Dr. Roberto Nicola, ele nos gravou uma recomendação às famílias que estão desesperadas e passando por esse problema. Então, vamos ouvir a palavra balizada de um profissional de saúde, um psiquiatra, sobre esse assunto, desse desespero que se abate sobre a população gaúcha. Veja o depoimento, ouça o depoimento do Dr. Roberto Nicola. Alguns momentos de crise financeira, onde que a pessoa não vê saída, né? Momentos onde que tu tem várias quebras, assim, e as coisas vão piorando e parece que tu entra num círculo que não tem fim, né? A pessoa pode buscar o findar da vida, né, como uma fuga dos problemas que perseguem ela, né? Então, a questão financeira ela tem muito a ver com a saúde mental, né? Então, essas secas repentinas, seguidas, perdão, né, de um ano, e depois tem um outro ano de seca, e depois tem um outro ano de seca, de alguma forma vai combalindo, vai prejudicando, a pessoa vai entrando numa perspectiva mais negativa e começa a observar tudo nessa perspectiva também, né? E pode entrar num quadro mais depressivo, né? Um quadro mais impulsivo, pode entrar na questão do uso de álcool, drogas, né? Até como um subterfúgio para fugir da própria realidade, né? Que eu acredito, né? Falar com suicídio, sobre o suicídio, né? Com famílias, né? Do ponto de vista, digamos, terapêutico, assim, entender o que leva, qual que é às vezes juntar a família com um psicólogo, com um psiquiatra, e isso é benéfico, isso não aumenta, né, os níveis de suicídio, tá? Isso acho que é mais uma ação de oferecer acolhimento a quem está sofrendo, tá? Isso diminui o risco, né? E dependendo do tipo que tu vai, o jeito que tu vai lidar com o assunto, né? Por exemplo, uma matéria muito sensacionalista, assim, trazendo, nossa, está morrendo um monte de gente, o agro está acontecendo esse monte de secas, o agro está cada vez pior, o governo não está ajudando, blá, blá, blá. Se tu começar a apontar assim, tu pode aumentar o desespero, né, nas pessoas, e tu pode, daqui a pouco, realçar esse sofrer, né? E, infelizmente, não estaria fugindo muito do contexto, né, das secas, até da questão do governo, né, mas o que poderia ser feito, né? Então, o jeito que tu lidar com esse assunto sobre suicídio vai diferenciar o que pode aumentar o estresse, o sofrer, e o que pode ofertar o acolhimento, né? Então, uma coisa que eu aprendi na minha formação psiquiátrica é que tem que ser falado, tá? Tem que ser falado, mas sempre com algum profissional, né, que tem um entendimento da área, para alertar as causas, que nem aquele programa que a gente fez, né, falando sobre depressão, sobre a depressão no campo, sobre o sofrimento. Isso, de alguma forma, mostra a realidade, mas também mostra também os caminhos para enfrentamento disso, né? Então, às vezes, só quando mostra a realidade nua e crua e sem oferecer esse acolhimento, daí fica ruim. Daí pode até aumentar os índices, daqui a pouco, de sofrimento da população.
Mas se a gente botar numa perspectiva de acolhimento e tratamento, daí até reduz e é aconselhável fazer sim. Aconselhável fazer sim, fizemos a nossa parte, vamos estar sempre pensando no bem da sociedade, sem escândalo, sem sensacionalismo, sem hipocrisia também, mas com muito acolhimento, com muito amor, né? E com muita união. Eu acho que as pessoas, os vizinhos, têm que se unir nesse momento. Estamos fazendo a nossa parte, o senador Luiz Carlos Reis trouxe uma boa notícia, provavelmente até semana que vem o Conselho Monetário Nacional vai confirmar a prorrogação das dívidas, os gerentes de bancos vão ter paciência, sim, e nós vamos seguir em recuperação do agro brasileiro, o agro gaúcho. Vamos agora às notícias do café com Sérgio Braga. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Dia de alta para o café no mercado internacional, também na B3, nas negociações em Nova York, direto para a tela, acompanhamos alta de 3,42% para o julho, a 398,93. Demais posições também em alta de 4,24%, passa a 4 dólares, ou ultrapassa os 4 dólares, mais 9 o maio, alta de 4,24%, julho, 3 dólares e 99 centos por libra peso, alta de 3,44%, setembro a 391,45, alta de 3,39%, dezembro 382,5, alta de 3,16%, portanto alta superior, chegando até 4,4%, ultrapassando 409 dólares por libra peso, ou 4 dólares e 9 por libra peso, vencimento mais curto, maio. Lá na B3, negociações nesse momento apontam a 511 dólares a saca do café para maio, a 2,30% de alta, 478 dólares e 30 a saca para o setembro, alta de 3,30%. Nesse momento, Londres opera a 5.437 dólares por tonelada, alta de 1,18%, confirmando negociações em alta para o café nesta quinta-feira. Bruno Labs conosco, comenta as negociações do mercado do café. Olá, Bruno! Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro e amigos cafeicultores. Vocês estão bem? A Arábica com boa alta no pregão de ontem, próximo dos 3%, enquanto que o Conilon ficou próximo dos 2%. Bolsas nesse momento até se sustentando bem acima desses patamares. Se mantiverem, deveremos ver um teste consistente naquelas importantes resistências que nós comentamos à frente que eles possuem. Esses testes já nas próximas sessões a gente pode ver. Para o Arábica, a faixa importantíssima é a dos 400 dólares a libra peso no contrato julho e de 5.500 por tonelada para o Conilon. Essas faixas são cruciais que sejam rompidas para quê? Para que nós tenhamos uma continuação da tendência de alta para o café iniciada ano passado. É isso mesmo. Se eles não conseguirem romper, pessoal, do contrário, a gente pode ver novamente uma realização mais pesada nas bolsas, como a gente viu semanas atrás. Como eu disse ontem, muito cuidado e atenção a partir daqui. Por quê? Os olhos têm que estar grudados, principalmente nas movimentações de preço das bolsas nesse momento. Nós estamos num momento crucial para saber se nós seguiremos a patamares ainda mais altos ou se a partir daqui nós começaremos a ter uma realização mais pesada. Tá joia? Por hoje é só. Desejo a vocês um ótimo fim de tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Muito bem, com Sérgio Braga. Exatamente, são essas informações do mercado do café. João, vamos direto também às negociações no mercado de pecuária. Vamos lá, Gleidson. Mercado futuro hoje sinaliza alta em todas as posições, pelo menos negociações mistas agora há pouquinho. Rapidamente nós vamos a B3, agora todas elas do lado positivo. Abriu arroba negociada 323,15, 0,08% de alta. Maio,
315,70, 0,22 de alta. Junho, arroba 318,55, 0,06% de alta. Julho, 325,95, 0,11 de alta. Hoje, 9 praças no mercado físico apresentaram queda. 320 passou a referência a prazo, São Paulo, Barretos, Araçatuba. Rio Grande do Sul, Oeste, a 10,85 também o quilo a prazo. Pelotas, 11,20. Sul da Bahia, 285,50 por arroba prazo. Próxima tela, mais 4 praças de comercialização. Oeste da Bahia, 283,50, R$ 322 na região norte e também na região sudoeste do MT. Em Cuiabá, R$ 320 por arroba a prazo. Direto do CPE, Luiz Gustavo comenta conosco o mercado do boi gordo. Olá, boa tarde. Olá, pessoal do Tempo e Dinheiro. Eu sou o Luiz, analista de mercado do CPEA. E hoje, dia 24 de abril, quinta-feira, né? A gente vai se aproximando do final do mês, a gente vai se aproximando do final da semana e a gente tem tido uma demanda um pouco mais lenta na ponta final, né? Esses consumidores já um pouco menos capitalizados, né? Principalmente considerando os gastos aí com o feriado, a demanda por carne bovina na ponta final teve um pouco pressionada. Isso fez com que os preços caíssem, né, vem caindo consecutivamente já desde a quinta-feira que a gente tem acompanhado aqui no CPEA, e ontem a carcaça casada recuou 0,43% no atacado da Grande São Paulo, indo a R$ 23,24 por quilo. Né. Esse recuo da carne tem feito com que os frigoríficos também estejam um pouco mais cautelosos na hora de adquirir os animais para abate e muitas vezes ofertando valores um pouco abaixo do que a gente tem observado. Tá? Então a gente tem visto alguns negócios já sendo praticado um pouco menor, mas a grande maioria do volume de negociações ainda em patamares estáveis de preços, já nos patamares de preço que a gente vem observando há 1 ou 2 semanas. Tá? Ontem, o indicador do boi gordo Exalc CPEA, né, ele teve uma queda de 0,41%, fechando a 325,95 arroba. Essa queda é motivada justamente por esses negócios um pouco ofertados um pouco abaixo, né, essas negociações um pouco mais travadas também, por conta das semanas mais curtas. Mas, de modo geral, a gente tem visto o mercado precificando esse boi em abril um pouco abaixo, né? A gente teve uma queda no mercado futuro de abril de 0,63% ontem, né? Para 322,60 arroba. E isso justamente vem pressionando, né, os agentes com uma certa expectativa de que os preços podem ter uma reviravolta aí em algum momento. Um dos outros fatores que tem pressionado bastante é o clima, as frentes frias e o outono tem feito com que o pasto perca um pouco da qualidade, e isso pode pressionar também, elevar um pouco a oferta de animais para abate no curto e médio prazo. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Muito bem, mas com essas chuvas aí, os pastos estão uma maravilha, o pessoal vai segurar, preços em alta na pecuária. O Gleidson, por favor, os preços nas bolsas, de maneira geral, todos os preços estão em alta, até mesmo o açúcar já está entrando para o lado positivo, mas o trigo está no vermelho ainda. Então, a soja 10,48, 0,73 de alta, o milho 4,77, lá embaixo o petróleo em alta de 0,77 de alta, $62,76 o barril, o ouro também em alta, um dia calmo para as negociações planetárias das commodities no Brasil e no mundo. Muito que bem. Um outro detalhe, o Gleidson, como é que está o câmbio? Isso é importante, como é que está o câmbio? Em queda de 0,58, agora diminuiu a queda, agora 5,67, mas estava ontem 5,70, veio descendo. Uma informação importante que a gente não analisou, mas vou gastar esses segundos aqui para informar sobre esse escândalo das fraudes do INSS. Manchete da Folha deixa muito claro, da Gazeta do Povo, aliás, que Lula rapidamente demitiu o presidente afastado do INSS por suspeita de fraude contra aposentados e pensionistas. O Lula, inclusive, chamou o seu marqueteiro para tentar conter o incêndio em termos de popularidade do seu governo. Deixa eu fazer um relato aqui. Essa crise do INSS, essa fraude que se aproxima de 8 bilhões, mas ninguém sabe, né? Dificilmente vai se conseguir coligir todos os dados e o tamanho da fraude. Pegou praticamente todos os aposentados, todo mundo correndo atrás dessas informações. Na minha família também, um membro da minha família foi vítima de uma fraude, e preste atenção, olha o que essas quadrilhas, utilizando os sindicatos dos trabalhadores, estão fazendo. Eles estão gravando a voz do
aposentado, do beneficiário do INSS, através da inteligência artificial e, para os fiscais, a voz da pessoa concordando com os empréstimos está lá, gravado. Foi o que aconteceu com um membro da minha família. Descontaram R$450 dessa pessoa e ela não estava sabendo. Quando foi alertado das fraudes, verificou que realmente estava sendo vítima de um desconto ilegal e imoral, né, um fraudulento. Então, a situação é muito grave e isso está pegando a popularidade de Lula, atingindo profundamente a popularidade do Lula e, a calhar, ele está viajando para os funerais do Papa. Enquanto isso, nós estamos também atentos à saúde de Bolsonaro, que deu um repique na questão da pressão. Seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil, estamos informando os senhores e as senhoras em tempo real lá no nosso clube. Mais uma vez, se você quiser ser informado sobre tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, por favor, no clube em tempo real. Você tem 7 dias grátis de experimento para experimentar, bastando mandar uma mensagem nesse instante para o nosso escritório, que é o 199-9813-2915, 199-9813-2915, uma mensagem de texto. Quer entrar no clube, quer experimentar, a dona Léa da Luz vai ter imenso prazer de colocar você como o nosso integrante do Clube do Tempo e Dinheiro. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. A todos, muito obrigado pela audiência, pelo carinho, pela atenção. Amanhã tem mais. Voltamos aqui em contato com vocês. Viva o Brasil e vamos em frente.